Chegamos até você nesse momento com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela TV Grandourados e pela TV Com Brasil. Uma alegria chegar até você, na sua casa, no seu lar, onde você está, com o programa aqui do Mato Grosso do Sul. E deixar aqui o convite para você vir conhecer o nosso estado do Mato Grosso do Sul. Caravanas de vários estados do nosso país vem em turismo, passeio, aqui é o estado do Mato Grosso do Sul, na região de Bonito, na região do Pantanal. Vem também conhecer as cidades da nossa região, inclusive a capital do Mato Grosso do Sul, a cidade de Campo Grande, e fazer o tour aqui pelo nosso estado. E eu quero convidar você para fazer isso. Quero também deixar aqui um abraço aos nossos telespectadores, tanto da TV Grandourados quanto da TV Com Brasil, e dizer que esse programa chega com alegria até você. Minha gratidão ao Rubens, nosso diretor aqui da TV Grandourados, e também a toda a equipe da TV Com Brasil. Quero deixar ainda um abraço hoje aqui para os nossos telespectadores lá do estado de São Paulo, sempre acompanhando aqui conosco o programa Mato Grosso do Sul em Foco, nossos telespectadores também do estado de Minas Gerais. Sempre bom poder falar com esse povo querido, esse povo amigo, e deixar o nosso abraço e saudação aqui da nossa terra, esse estado maravilhoso aqui também, o estado do Mato Grosso do Sul. E este programa hoje encerra uma temporada importante falando sobre missões. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Hoje nós vamos ler um texto maravilhoso das Escrituras de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esse texto de Atos 1:8 é um texto que mostra o protótipo de todo o livro de Atos e da primeira fase da igreja cristã. E principalmente o avanço missionário e a visão do reino dos céus, a visão missionária da igreja, que deve percorrer a igreja em todas as gerações, em todas as épocas. E aqui, esse texto de Atos 1:8, então, é um protótipo de todo o desenrolar desse livro de Atos. Para quem não sabe, o livro de Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos 12 livros históricos, no Novo Testamento nós temos um, é o livro de Atos dos Apóstolos. Alguns gostam de dizer que são os atos do Espírito Santo, através dos apóstolos, e outros gostam de dizer também que é o livro de Atas, da igreja primitiva, o registro histórico e de revelação divina dos primórdios da igreja cristã, depois da ressurreição de Cristo. A igreja, ela tem duas fases, no Antigo e no Novo Testamento. É a mesma igreja, a mesma aliança, não são duas coisas diferentes, é uma sequência histórica, natural, que começa lá no livro de Gênesis, com a criação do universo, depois a queda do homem, a promessa do Evangelho, o pacto da preservação da criação feita por Deus lá em Noé, o pacto da graça feito lá em Abraão, que vai cheirar na pessoa de Cristo, ou chegar na pessoa de Cristo, e dar sequência
numa nova fase desta história da redenção. E antes a nação judaica, agora a igreja, numa amplitude do evangelho aos gentios. E assim uma sequência natural da Bíblia, das Escrituras, encerra o ministério de Cristo, encerra com os apóstolos a revelação bíblica, o cânon sagrado, mas continua a história da igreja até a volta de Cristo. Nós aguardamos a manifestação de todas essas promessas de Deus e os decretos de Deus sendo executados ao longo da história. Nós vivemos essa expectativa da volta de Cristo, essa expectativa do fim deste mundo, do juízo final de Deus sobre a terra, mas é uma expectativa que nos é deixada pelo Evangelho, pelo próprio Senhor Jesus Cristo e a mensagem dos apóstolos. E o livro de Atos dos Apóstolos, ele abre esta cortina, ele abre esta janela para nos mostrar um novo tempo na vida da igreja. E este capítulo 1, com a ascensão de Cristo aos céus, e ao mesmo tempo este capítulo nos apresentando o direcionamento que o Espírito de Deus dá para a igreja. Nós vemos então aqui neste capítulo 1 de Atos, esta ordem sendo estabelecida. Então Atos 1:8 vai nos mostrar esta nova realidade. Primeiro, quando ele diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo era uma promessa divina desde o Antigo Testamento. Os profetas falaram muito sobre o dia em que Deus derramaria sobre a terra o seu Santo Espírito. No Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo é registrada no texto sagrado, mas de forma momentânea, como realiza uma obra e afasta. Agora aqui era uma promessa de que ele seria derramado não mais para fazer uma obra e afastar, mas para permanecer com a igreja. Então Jesus havia dito aos seus discípulos, aos seus apóstolos, enquanto ele os consolava referente à sua partida, e ele dizia: convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá sobre vós. Então era uma promessa de Deus que deveria ser cumprida. As promessas de Deus, as profecias, elas se cumprem dentro de um cronograma, dentro de um projeto de Deus. E agora chegava a hora desta profecia ser cumprida. E ela vai se cumprir em Atos 2, com o derramamento do Espírito Santo no dia da festa de Pentecostes. 10 dias depois da ascensão de Jesus, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, sobre todos os povos, línguas, raças, nações, por onde o Evangelho é pregado. A ação poderosa do Espírito Santo para converter o coração, transformar, dar uma nova vida, é obra do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele diz que é o Espírito Santo quem chama o homem para ser reconciliado com Deus pela obra de Cristo. É Ele quem aplica a obra da redenção ao coração do pecador, dando a ele uma nova vida. Então, é uma ação poderosa. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É Ele quem tem o poder de transformar o coração. Às vezes você prega o Evangelho para alguém, mas enquanto o Espírito Santo não convence, não batiza, não vem habitar naquele coração, não sela para o dia da redenção, essa pessoa ouve, admira, chora, mas não se converte, não muda de vida, não começa uma nova vida, não começa uma nova jornada. A conversão é uma obra do Espírito no coração. Por isso que está dizendo aqui: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E esse poder é para quê? Esse poder do Espírito Santo que desceria sobre a igreja, desceria sobre nós, sobre pessoas humanas. O texto vai dizer assim: e sereis minhas testemunhas.
Ou seja, esta ação poderosa do Espírito Santo de descer sobre uma pessoa, de batizar, de selar esta pessoa, de dar a ela regeneração, o novo nascimento, é para que ela se torne uma testemunha de Cristo sobre a face da terra. E a palavra testemunha aqui é martíria, de onde vem a palavra mártir. Então testemunha é aquela que está disposta a morrer por causa do nome de Cristo. Jesus está dizendo: vocês serão minha testemunha quando o Espírito Santo descer sobre vós. Vocês vão ser minhas testemunhas. Ou seja, pessoas que estão dispostas a morrer pelo meu nome. E lá em Apocalipse vai dizer assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A testemunha verdadeira de Cristo é um agente de transformação neste mundo, de proclamação da palavra de Deus, de dar testemunho do nome de Cristo por onde passa, e é uma testemunha no sentido de martírio. Então, ser fiel até a morte não é ser fiel até morrer apenas, mas é ser fiel até a morte, ainda mais nesse contexto da igreja no Novo Testamento e na segunda metade do primeiro século. Ser testemunho até a morte significa ser testemunho ainda que isso lhe custe a vida, ainda que você tenha que morrer por este nome, dar a sua própria vida por este nome. É o mesmo que está valendo para nós. Talvez você não saiba, mas muitas regiões do mundo, quando uma pessoa se converte a Cristo, que vai professar a sua fé, lhe é perguntado isso: você está disposta a morrer pelo nome de Cristo? Porque muitos são expulsos de suas casas, muitos são assassinados, mortos, perseguidos, ou por outro sistema religioso, ou pela sua própria família, ou por um governo que não aceita o evangelho naquele país. A pessoa é morta por causa do nome de Cristo. Então ser testemunha é estar disposto a morrer até a morte. E tanto na perseverança, ainda que você morra de morte natural, na velhice ou em alguma fase da vida, mas aqui significa ser testemunha ainda que isto lhe custe a vida, ainda que você seja levado a morrer pela causa de Cristo e você não negar o nome de Cristo, estar disposto a testemunhá-lo até o fim, ainda que isso lhe custe a sua própria vida. Então sereis minhas testemunhas. E nós vamos ver a dimensão disto no segundo bloco aqui do nosso programa. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Você está ligado na TV Com Brasil e na TV Gran Dourados, o programa Mato Grosso do Sul em Foco. Quero deixar um abraço a todos que estão aniversariando nesta semana e também nesse mês de agosto. Agosto é um mês de missões. Nós gostamos de falar sobre o avanço do Evangelho, a pregação do Evangelho por todo o mundo. Nós temos notícias de missionários por todo o mundo pregando o Evangelho, levando a palavra de Deus, e o reino de Deus avançando. Onde converte uma pessoa, ali avançou o reino de Deus, para a glória de Deus e para a alegria de todos nós, de todo o povo de Deus sobre a face da terra. Hoje nós estamos vendo o texto de Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, aqueles que estão dispostos a morrer pelo nome de Cristo e levar o bom nome de Cristo na sua própria vida, na sua própria jornada, mas também na sua pregação, nas suas palavras até os confins da terra. E diz aqui, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Este é o mapa do crescimento da igreja. Começa por Jerusalém. Foi lá em Jerusalém, no Pentecostes, que o Espírito Santo desceu sobre a igreja ali reunida.
Era uma comunidade de aproximadamente 120 pessoas até esse dia lá do Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Cristo, numa festa de Pentecostes. Jesus já tinha subido aos céus, 40 dias após a sua ressurreição, Jesus subiu aos céus. 10 dias após ele subir aos céus, acontece o Pentecostes, a festa judaica do Antigo Testamento, e naquela festa judaica do Pentecostes é que desce o Espírito Santo sobre a igreja. E naquele dia, judeus do mundo inteiro ali em Jerusalém, os discípulos começaram a falar em línguas estranhas e muitos ficaram admirados com aquilo. Eles estavam em Jerusalém, 14 nações ali representadas, cada um falava na sua própria língua materna, e todos ficaram admirados. Como que eles estão falando das grandezas de Deus e da proclamação do Evangelho na nossa própria língua materna, se são eles galileus? Então o apóstolo Pedro prega ali o grande sermão do Pentecostes. Naquele dia, quase 3.000 pessoas se convertem e se unem à igreja. Uma comunidade de 120 passa para quase 3.000 pessoas. Logo em seguida nós vemos a prisão de Pedro e João, os apóstolos, e depois deles soltos se converte e o número sobe para quase 5.000 pessoas. Imagina esse crescimento tão exponencial assim do Evangelho em Jerusalém. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Em Jerusalém, esses apóstolos foram presos e ameaçados para não mais falarem do nome de Cristo naquela cidade. E eles então disseram: julgai se é justo diante de Deus obedecer antes a vós outros do que a Deus, porque nós não podemos deixar, nós somos testemunhas, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E eles então foram ameaçados, mas continuaram a pregar, foram presos novamente, chicoteados. Estevão foi apedrejado, e foi nesse momento do apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, a igreja ainda em Jerusalém, que os discípulos de Jesus são expulsos de Jerusalém pelas autoridades. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ao serem expulsos de Jerusalém, eles se espalharam por toda a região da Galiléia, da Judéia, chegando até Samaria. Os capítulos 8, 9 de Atos mostra este momento que a igreja é expulsa de Jerusalém, que eles se espalham por ali. O problema é que onde eles foram, o problema para quem os expulsou, não para a igreja está dentro do projeto de Deus. E por onde eles foram, aqueles cristãos, eles foram testemunhando, eles não foram reclamando que tinham sido chicoteados, maltratados em Jerusalém, expulsos de Jerusalém, expulsos de suas casas, não. Eles foram alegremente proclamando as riquezas de Deus, a ressurreição de Cristo, a salvação que estava sendo agora trazida na pessoa de Cristo, e por onde eles passavam, eles testemunhavam, e vidas eram transformadas pelo poder de Deus, vidas eram alcançadas pela graça do Evangelho, e aquela semente do Evangelho foi espalhando pela Judéia, Galiléia, Samaria. E lá em Samaria, a cidade de Antioquia, chegou também ali o Evangelho em toda aquela região, e uma base missionária se forma ali, e o Evangelho vai sendo espalhado por toda esta região, conforme o projeto de Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Galiléia, Samaria e até os confins da terra. Da base de Antioquia começam as viagens missionárias de Paulo. A primeira viagem missionária, Paulo ou Barnabé e Paulo,
acompanhados de Timóteo, vão à primeira viagem missionária e o evangelho então ultrapassa os limites de Samaria, da Síria, e chega até a região dos Gálatas, a Galácia, e é levado ali o evangelho, e eles vão pregando, proclamando. Atos dos Apóstolos registram esta expansão do evangelho na primeira viagem missionária. Eles retornam para Antioquia e dão testemunho de como eles foram em algumas cidades maltratadas, em outras eles foram acolhidos, mas quase todas expulsas. Mas como que os gentios foram abraçando a fé, e alguns judeus também, e o evangelho se espalhando por outras regiões do planeta. Eles então são enviados numa segunda viagem missionária, e eles pretendiam apenas voltar nas igrejas onde eles foram primeiros para fortalecer aqueles irmãos e encorajar ali a obra de Deus, mas o Espírito Santo os levou até a região da Ásia. Agora não estão só na Galácia, eles também se expandem para a região da Ásia Menor, até a cidade de Éfeso, de Troade. E quando eles pensavam em voltar ali dos limites da Ásia Menor, um varão galileu, pela graça de Deus, aparece à noite para eles numa visão e fala: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então a segunda viagem missionária eles têm que estender ali até a região de Corinto, a região da Grécia, alcançando o Ocidente, o início do Ocidente, o início ali da Europa. O evangelho vai se espalhando, mas a promessa que seria até os confins do mundo. E Paulo entendeu tanto isso que na sua carta aos Romanos ele diz o seguinte: eu pretendo ir até Roma visitá-los, e daí vocês poderem me enviar até a Espanha. A Espanha era considerada para eles os confins do mundo, o mundo habitado naquele período. Então nós vemos esse crescimento, e essa é a obra missionária, e o evangelho não parou aí. Na terceira viagem missionária ele vai além, e depois o evangelho chega com Paulo até Roma, agora não mais numa viagem missionária, mas preso, e ele consegue pregar também o evangelho em Roma. E você pode olhar isso nas suas cartas, nas suas epístolas. E nós hoje, anos depois, 2000 anos depois dessa história maravilhosa das missões da igreja, depois alcançando a Europa, alcançando as Américas, hoje pelo mundo inteiro sendo pregado o evangelho até os confins da terra. É claro que ainda tem muito desafio, a metade da população mundial ainda não conhece deste evangelho da graça salvadora de Deus, e precisa ser proclamado este evangelho do reino por todo o mundo, então virá o fim, disse Jesus. Precisamos ainda de continuar o avanço desta obra missionária. Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Galiléia, Samaria e até aos confins da terra. O evangelho continua sendo pregado. Onde tem um discípulo de Jesus, alguém foi alcançado pela graça de Deus, ali tem uma testemunha fiel da graça da salvação que há em Cristo. E se alguém duvida, essa testemunha fala com a sua própria vida. Não, você não pode duvidar do poder de Deus para transformar o coração do pecador. Eu sou uma pessoa, eu sou uma testemunha viva da graça de Deus que se manifestou na minha própria vida. Eu estava perdido e agora eu encontrei em Cristo salvação. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Aonde você estiver, seja uma testemunha de Cristo. Se você foi alcançado por esta graça de Deus, fala de como o evangelho alcançou a sua vida, como que te deu uma nova vida, uma nova direção, um novo rumo. É assim que se comportam as testemunhas de Cristo aqui nesta jornada, testemunhando desta graça maravilhosa de Deus que dá uma nova vida, um novo rumo, uma nova direção, uma nova alegria
para aquele homem, para aquela mulher que está perdida nos seus próprios pecados. Que Deus em Cristo alcance o seu coração com esta graça bendita para fazer também de você uma testemunha de Cristo. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o nosso programa. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duracell é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Chegamos aqui ao momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Muito obrigado pela sua companhia e nós vamos orar por você e pela sua família. Querido Deus, obrigado porque o Senhor espalhou testemunhas vivas, são cartas abertas de como o Senhor salva, transforma a vida de um homem, de uma mulher, numa nova criatura. Obrigado por estas testemunhas por toda a terra, como missionários, proclamando a Tua palavra, sendo testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, por onde tem chegado a pregação do Teu Evangelho. A Tua graça salvadora tem sido manifestada. A oferta do Evangelho tem sido levada. Portanto, nós pedimos, Senhor, transforme o coração daquele que nos ouve agora, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. E faça de cada um de nós testemunhas do Teu santo e bendito reino, do Teu santo e bendito nome aqui sobre a face da terra. Senhor Deus, alcance aquele que nos ouve agora, com esta graça do Evangelho, que dá uma nova vida, uma nova direção para aquele que está perdido, sem rumo e sem esperança. Assim nós oramos para que esta graça do Evangelho alcance este coração. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Continue na programação deste canal.